comunidade! Sejam muito bem-vindos. Se esse é o seu primeiro episódio, sejam bem-vindos. E se você já é parte da família, é muito bom ter você de volta aqui com a gente. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E como aqui a gente fala sobre família, sobre parentalidade, é sempre importante nós irmos para a matriz de funcionamento, né, gente? Vez por outra, nós estarmos aqui trazendo temas relacionados ao casal, porque afinal de contas, quando nós casamos, nós já estamos aí construindo a nossa família. E aí é tudo maravilhoso. Eu tô supondo, tá, gente, que vocês casam e aí é tudo maravilhoso. Eu sei que nem sempre é assim, mas que vocês estão aí na fase de lua de mel, com sonhos, com planos, sonhos de ter um filho, sonhos de ter um segundo filho. E aí esse filho vem ao mundo. Essa graça acontece e você olha e você se pergunta: cadê aquela pessoa com quem eu casei? O que é que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo com o casal? Nós estamos sem sintonia, não nos entendemos mais. Então, para falar sobre as dificuldades que o casal experimenta, as dificuldades mais comuns, né, depois que o filho nasce, eu trouxe a psicóloga maravilhosa Cláudia Egito, que também é fundadora do Instituto de Terapia de Casal, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que realmente faz tempo que eu não trago esse tema para cá e é extremamente importante e relevante para a nossa comunidade. Cláudia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como que você chegou até aqui. Oi, Carol. Eu que agradeço demais pelo convite. Fiquei super feliz, né? Bom rever você. Fazia É tempo que a gente não se verdade. encontrava. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou psicóloga, né? Fiz formação em psicodrama, depois na abordagem sistêmica e fui cada vez mais entrando nesse universo da terapia familiar, né? E depois da terapia de casal. Então, fiz algumas formações, especializações nesse sentido, e depois também, já como terapeuta de casal, senti a necessidade de fazer uma formação em terapia sexual. Então, o meu caminho é mais ou menos esse, né? Sempre atuei na clínica e há mais de 20 anos estou aí nesse percurso de atendimento clínico. Maravilha. Tanta coisa. Eu falei antes de a gente começar a gravar, eu falei para a Cláudia que eu preciso ter pelo menos uns 20 episódios para abordar tudo que é referente ao casal. E com certeza nós teremos mais convites aí, não só para você, mas para as outras fundadoras do Instituto, para quem sabe a gente trazer mais assuntos relacionados ao casal e à família, né? Quando se trata do casal, que é sempre tão importante. Mas, Cláudia. Fala pra gente quais são os desafios mais comuns que os casais enfrentam após a chegada dos filhos, né? Assim, como que esses desafios eles podem afetar a dinâmica do relacionamento? Porque eu gosto de pensar que quando você não tem filho, é a relação mulher e homem, ou dependendo aí da maneira como esse Sim. casal se identifica, né? Mas é uma relação de dois. E aí chega um filho. E aí essa relação, ela toma proporções completamente diferentes, né? Porque não só mais uma relação de dois, mas agora é de três, e também a relação que essa mulher tem individual com o filho e como ela é enxergada pelo homem e vice-versa, né? Então, assim, só a chegada de um filho já adiciona aí nessa equação muitas tangentes, muitas relações novas e como que isso pode ser desafiador. Isso, Carol. Na verdade, a gente costuma dizer que a chegada do primeiro filho, né, ou dos primeiros filhos, no caso de gêmeos, é um momento de desequilíbrio naquele contínuo que aquele casal vivia antes, né? Na psicologia, a gente chama no ciclo de vida daquela família. Então, inicialmente, a gente tem marido e mulher. É o primeiro momento ali de formação. Quando chegam os filhos, aqueles papéis anteriores, eles permanecem, né? Na verdade, continua tendo marido e mulher, mas o primeiro grande desafio é que a gente acresce novos papéis, que é o de Sim. pai e mãe. Aquelas pessoas, elas se conheciam como marido e mulher, mas elas não Uhum. se conheciam como pai e mãe. É a grande novidade daquele primeiro momento, né? Então, eu preciso desenvolver um papel novo
para o qual eu não fui preparada, para o qual eu não tive curso, né? Quer dizer, eu vou buscar lá nos meus modelos familiares, lá onde eu vi alguém sendo mãe, sendo pai, para poder desenvolver esse meu papel. Então, esse é o primeiro grande desafio, né? Uhum. Como trazer esse novo papel e começar a desempenhar esse novo papel e ver aquela outra pessoa ali, meu marido ou minha mulher, desempenhando esse novo papel também. Então, esse é o primeiro grande desafio, né? O desempenho de novos papéis. A partir daí, a gente tem isso que você falou, de uma relação que a gente chama em corredor, que era só em um e outro, a gente Sim. passa para uma relação circular, né? A entrada de um terceiro nessa relação. Então, alguns casais têm dificuldades também com isso, de programações, a rotina de vida como era estabelecida, a prioridade que era só de um ou de outro. E aí, naquele momento que a criança chega, com tantas demandas, com tantas necessidades, o que, que a gente vai observar? A gente vai observar que muitos casais eles não conseguem transformar essa rotina para uma rotina envolvendo um terceiro tão cheio de cuidados, que demanda Uhum. tanto, que pede tanto, né? Então, acho que as principais dificuldades são essas. Eu começar a me ver num novo papel, ver o meu parceiro no novo papel e a gente adaptar a nossa rotina a uma rotina nova, a uma rotina completamente diferente do que a gente conhecia antes, tá? Acho Sim. que esses são os principais desafios aí nesse primeiro momento. Sim. Eu escuto muito na clínica, porque até por conta do meu trabalho com apegados, eu comecei a receber muitas mães, né? Uhum, E eu escuto muito até mesmo mulheres gestantes, se preparando para a chegada do neném, o que é muito comum, eu vejo muito comum na mulher, e elas reclamando que esse movimento também não está acontecendo com o parceiro, e desde já essa essas mágoas ou esses rancores já começam a surgir. Então, quando a criança nasce, muitas vezes, essa mulher ela já está carregada de, de sentimentos que não estão sendo comunicados, de expectativas que não estão sendo atendidas, digamos assim, né? E aí a criança nasce, ela se sente totalmente só. E sim. é muito comum eu ouvir dessas mulheres assim: olha, o meu parceiro não faz nada, né? Assim, e essas reclamações constantes de que parece que eu estou parentando sozinha e não tem mais intimidade, eu não consigo me comunicar com ele. E essa questão do impacto na intimidade, ela é muito forte porque até fisiologicamente a mulher precisa ali de um tempinho de molho, né? Ela não pode voar logo para essa etapa. Isso. Mas o que é que você vê de impacto na intimidade e na comunicação entre o casal? O que que a gente observa, né? É muito importante que homens e mulheres entendam que essa construção desse papel parental, ela vai acontecendo aos poucos, porém, num tempo um pouquinho diferente para o homem e para a mulher, né? A Uhum, mulher, ela passa por todo um processo que é extremamente transformador, que é a gravidez, né? A sim. gravidez é essa preparação para esse momento que vem adiante. Então, de fato, a gente observa que a mulher começa a construir o seu papel de mãe já na gravidez. À medida em que o seu corpo vai se transformando, em que ela vai percebendo todas as mudanças fisiológicas que ela vai vivendo, na medida em que ela vai sentindo o bebê mexer dentro dela, ela vai lá Uhum, fazendo os ultrassons e tal. Para o homem, ele sabe que ele vai se tornar pai. É claro que ele está acompanhando, né? Essa barriga crescer, esse movimento de médicos, de ultrassom, de preparação para o parto, mas ele não tem a mesma concretização dessa transformação que a mulher tem. A mulher já está formando, né, vivenciando esse papel durante a gravidez. O que a gente observa é que os homens, eles de fato, eles só concretizam essa vivência desse novo papel à medida que o bebê nasce, uhum, né? Então eu costumo dizer, brincar às vezes que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com os homens, porque nesse momento, nós mulheres, né? Porque nesse momento a gente tá vivendo um desencontro, né? sim. Ao mesmo tempo que a gente já está lá na frente, com esse papel já bem mais constituído e desempenhado, eles se dão conta, nossa, agora eu sou pai. Então, para alguns homens, a gente vê uma dificuldade de encontrar esse tempo da mulher,
né? É como se ele estivesse iniciando o que ela já iniciou lá na gravidez e ele precisasse de um tempinho a mais com o bebê já aqui para se Uhum. dar conta dessas mudanças e dessas transformações, tá? Agora, para a mulher, às vezes isso é muito difícil porque o bebê já está aqui, né? Ele já está ali demandando, precisando de respostas, precisando de retornos. Então, eu acho que uma outra coisa que é muito desafiadora também, é que a gente viveu uma transformação social que deixou a família muito nuclearizada, né? Antigamente a gente vivia em comunidades maiores, mesmo comunidades familiares. Então, Sim. essas mulheres, elas tinham ajuda de outras mulheres, né? Para esse momento do puerpério em que ela precisa de cuidados, mas o bebê também já está precisando de cuidados. Então, com a nuclearização, ou seja, à medida em que a gente foi ficando só marido, mulher, cada um na sua casinha, isso começou a dificultar muito mais. Por quê? Porque a mulher de fato precisa da presença e da ajuda do homem, porque às vezes não tem mais ninguém ali, né? Uhum. Nesse sentido, Carol, muitas vezes a babá, ela acaba sendo, a babá ou alguém que esteja ali com ela, acaba sendo esse reforço dos pares, né? Dos femininos, que vão estar ali junto, que vão ajudar, que vão passar conhecimentos, porque também para essa mãe é um papel novo, né? Sim. Então, talvez um dos grandes desafios nesse primeiro momento é essa diferença, esse desencontro de tempo, essa diferença de estados internos, em que cada um está com suas demandas, mas de alguma forma precisando do outro. E às vezes o outro não está pronto ainda para retornar na medida em que a mulher precisa, né? Então, eu Sim. costumo dizer que nesse primeiro momento, a participação de outras mulheres, né, ou de outras pessoas que já passaram por isso, é muito importante, porque é o tempo que, de alguma forma, esse marido, né, esse companheiro vai se preparando para essa paternidade, vai se dando conta disso, e essa mulher, ao mesmo tempo, ela está sendo cuidada, ela está sendo ajudada, ela está sendo amparada. Eu acho Uhum. que essa ideia do amparo é talvez a ideia mais adequada, né? Porque o que a mulher precisa nesse puerpério imediato é de um amparo, né? Um amparo para suas necessidades fisiológicas, um amparo para suas necessidades psicológicas. Então, quando a gente conta com uma rede de apoio um pouco maior, isso fica mais fácil. Sim, não é segredo para ninguém, né, que a rede de apoio é extremamente importante, principalmente nesse momento. Mas assim, para sempre vai ser, né? Porque aí as demandas vão mudando, a criança vai desenvolvendo e outros desafios vão aparecendo, mas que Uhum. sempre tem a necessidade dessa comunidade, né? Assim, nós Isso. tivemos um episódio com a Rosa Cooke que ela falou que as mulheres elas se restabelecem emocionalmente entre si, né, nessas relações horizontais e não só vertical. E aí as mulheres estão muito Isso. sozinhas com o neném, muito sozinhas com as crianças, e é uma relação completamente verticalizada, onde essa mulher não tem a troca e o estímulo que ela precisa para respirar, né? Isso. Isso. E é uma relação, né, a da mãe com o bebê, de extrema necessidade, de extremo cuidado, de extrema doação, né, por parte da mulher. Então, muitas vezes, as mulheres se sentem em dúvida, né, de será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta de criar esse bebê? Será que eu tenho essa capacidade? Eu sei fazer isso, né? E na medida em que você encontra outras mulheres que já passaram por isso, ou que estão passando por isso, e que dividem com você as suas angústias, os seus medos, né? As suas dúvidas, isso vai ficando mais leve, Sim, né? sim. E o quanto que eu percebo também das mulheres trazendo não só esse aspecto muito forte da solidão, de se sentirem sozinhas nesse momento, mas de sentirem um certo medo por serem julgadas por outras mulheres por estarem Uhum, sofrendo, né? Assim, de não poder de compartilhar de que aquele momento ela não necessariamente está se sentindo plena, de que a amamentação está indo muito difícil, uhum. de todos os desafios que esse momento traz e o medo também de trazer outras mulheres para perto, porque elas se sentem
de alguma maneira julgada. E aí, ao Uhum. invés de se sentir amparada, essa mulher ainda fica muito mais vulnerável, né? É. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar muito, né? Essa romantização desses momentos de mudança. Eu costumo dizer que socialmente a gente não ajuda. E são vários os momentos, né, Carol? Por exemplo, se a gente voltar um pouquinho, o início da vida a dois é um outro momento de grande desequilíbrio, né? Uhum, Então, assim que as pessoas se unem, né, ou se casam, ou passam a morar juntas, viver juntas, elas têm ali um outro momento que a gente chama de momento de crise no ciclo de vida. Por quê? Porque essa ideia de crise é uma ideia de desequilíbrio. Então, aquele equilíbrio que eu tinha anterior, eu passo a não ter mais e eu preciso buscar um novo equilíbrio, né? E é um novo equilíbrio que vai precisar incorporar as mudanças que estão acontecendo ali na família. Então, sim. isso é um outro exemplo, né? Quantas pessoas dizem, assim que às vezes, assim que o casal casa, que está lá enlouquecidamente tentando dar conta dos ajustes, né, da toalha, do jeito que dorme, do jeito do tapete do banheiro, e as pessoas estão dizendo, ai, vocês estão vivendo uma lua de mel, né? Ai, que delícia! É o melhor Olha, momento. melhor momento. E a pessoa está desesperada, né? Meu Deus, se esse é o melhor momento, imagina quando estiver difícil, né? Então, assim, a gente costuma romantizar muitos momentos, né? Sim. O casamento, o pós-casamento, a chegada do primeiro filho. Ah, você deve estar plena, né? Nossa, não tem coisa melhor do que o primeiro filho. Que delícia. Não, olha, você basta ouvir seus instintos, né? Tudo vai acontecer. E a pessoa, meu Deus, por que que eu não estou sentindo isso tudo? Né? Uhum, Então, acho que uhum. a gente faz um desserviço. A gente precisa parar de romantizar. É claro que tem tudo a celebrar. Tem um momento maravilhoso acontecendo, tem uma vida nova chegando, mas também tem muitos desafios acontecendo ali, né? E a gente precisa acolher, a gente precisa trazer para a realidade. Olha, tem Sim, isso tudo, mas também tem tudo isso aqui. E como é que a gente lida com esse outro lado, né? Com essa dificuldade, esse casal já funcionava antes. Ele já tinha um jeito de funcionar, né? De repente, essa mulher, principalmente no início, precisa sair de tudo que costumava ser a vida dela, né? Eu lembro na chegada da minha primeira filha, eu dizia assim, meu Deus, será que eu ainda vou conseguir sair de casa um dia? Eu ainda vou ver a rua, os movimentos, os carros se movimentando, as pessoas caminhando, né? Porque a sensação era, no primeiro momento era, meu Deus, eu tô presa aqui, né? sim, Nesse bebê que tem a amamentação livre, que pode precisar de mim a qualquer momento, e como é que era essa sensação? E aí eu lembro que depois eu fui, não, gente, peraí, eu tinha uma vida muito dinâmica, né? Eu mal parava em uhum, casa. E aí agora, de repente, eu estou totalmente dentro de casa. Isso tem uma repercussão, isso tem um impacto que precisa sim, ser visto, né? Então, acho que a sim. gente precisa trazer esses momentos mais para o que realmente acontece, para o lado positivo, mas também para as dificuldades e para os desafios. É assim que a gente acolhe, Sim, né? você dividiu aí a sua experiência e o meu pensamento. Claro que sempre tem aquele, será que eu vou conseguir dormir uma noite de novo, né? Uma noite toda. Mas eu lembro que para mim o maior era, será que eu vou conseguir tomar banho, ir para o banheiro sem interrupção, Sei. assim, na paz? Eu lembro quando isso era tão bom. E é importante trazer essa ideia de ciclos, né, Cláudia? Assim, realmente existe essa reestruturação e etc., que são ciclos Uhum. que no íntimo a mulher passa de uma maneira diferente da do homem, mas é, eles estão passando por ciclos ao mesmo tempo. Isso, exatamente. E esse conseguir de alguma forma manejar esse ciclo, né, para que a gente possa acolher tanto o que é diferente para cada um, quanto o que é comum, acho que é o nosso grande desafio, né? O Sim, casal ele precisa olhar nesse momento, né? Precisa que um olhe para o outro e diga: bom, existem diferenças, existe algo que é só da mulher, existe algo que é só do homem, e que cada um vai se de alguma forma desenvolver isso de uma forma diferente, mas existe o que é comum, né? E nesse comum eles podem se aproximar, né? Nesse sim, comum eles podem dar as mãos para dizer, vamos ver aqui como é que a gente acolhe isso juntos, com as nossas diferenças, mas também com o que cada um pode contribuir para o outro, né? sim, Então eu acho que na hora em que a gente percebe que existe lugar para a diferença, mas que também existem semelhanças, é esse casal
que está passando junto pela mudança no seu cotidiano, pela chegada de um serzinho indefeso, que cada um dos dois se sente responsável, às vezes de diferentes formas, mas que se sente responsável e sente que precisa dar conta dessa nova vida que está chegando. Então, eu acho que isso aproxima, né? E Sim, aí o casal tem bastante cuidado para, nesse momento, não perder a comunicação, né? Não perder essa capacidade de comunicar o que está difícil, de comunicar os seus medos, as suas inseguranças, as suas dúvidas, comunicar como é que o outro pode ajudar nesse momento, né? Como é sim, que o outro pode estar ao meu lado? O que que eu preciso do outro nesse momento, sabe? Quais são as minhas necessidades? Porque às vezes a gente não sabe direito, exatamente porque tem as diferenças, né? uhum, uhum, Então, não deixar que esse canal de comunicação ele se perca, né? A sim, gente sabe que é desafiador, porque são muitos cuidados com o bebê, às vezes a gente consegue nem tomar um banho direito, quanto mais, né, conversar e tal. Mas é possível, né? É sim, possível que nesses pequenos momentos a gente comunique, né? Sabendo que a outra pessoa não vai ser igual a mim, né? Então talvez o pai não tenha o mesmo desejo de dar o banho da criança que eu tenho. E aí às vezes eu fico chateada, porque como que não quer dar um banho no filho, né? Mas talvez tenha outras necessidades que a outra pessoa tem e que eu não tenho, e que talvez uhum, seja difícil para mim entender também. Então, na medida sim, em que a gente comunique, que a gente vê que são diferentes, mas que os dois estão ali, né, atentos e desejosos de que esse acolhimento aconteça, fica mais fácil. E cada um vai contribuindo no que pode, no que sabe fazer, né? Eu trago muito essa coisa da diferença, porque eu me lembro também que na chegada da minha primeira filha, né, aquela mãe intensa, trocava todas as fraldas, dava todos os banhos e tal. E uma vez eu pedi ao pai da minha filha para trocar a fralda dela. E aí ele, não, vou, claro. E aí quando ele começou a trocar a fralda, eu disse assim, não, não é assim não. Olha, para fazer assim, assim, assim. Ele, existe uma fórmula secreta para trocar a fralda? Só pode ser desse jeito que se troca a fralda? Será que eu não posso fazer do meu jeito? Olha aqui, vê se está tão errado assim. Se eu fizer alguma coisa errada, tu me avisa. Mas eu tenho o meu jeito, né? sim, E eu nunca esqueci desse momento, sabe? De que é, eu estou pedindo ao outro para fazer uma coisa, mas eu quero que o outro faça do jeito que eu quero, do jeito que eu sim, faço. sim. A pessoa vai ter o jeito dela. Se não tiver nenhum absurdo acontecendo, ok, né? Então, essa nossa capacidade de acolher a diferença também é super importante nesse momento. Muito. A gente chegou, acho que, num ponto muito importante da nossa conversa, né? Porque a, eu percebo que a grande maioria dos conflitos vem justamente disso. É claro que a gente não pode tirar da equação o fato de que são duas pessoas que estão passando por uma transformação gigantesca, inclusive neuronal. Quando nós temos um filho, nós passamos pela terceira grande mudança cerebral da nossa vida, que está aí relacionada ao cuidar desse outro, né? De uma maneira completamente que esse outro depende de nós para sobreviver. Então, esse movimento ele gera mesmo em nós uma mudança neuronal e aí principalmente duas regiões do nosso cérebro, uma responsável pela empatia e outra Uhum. responsável pela agressividade, elas são mais acentuadas. O que é muito interessante a gente pensar, né? Porque são teoricamente aí ambíguas. Só que, evolutivamente falando, a agressividade ela é extremamente necessária quando você tem esse outro, porque é uma maneira de eu preciso defender a minha Proteger. família, né? De proteger a minha família. Só Isso. que nesse momento, esses dois seres, a gente está considerando a mãe e o pai aqui, mas são seres que estão em provavelmente privação, declínio cognitivo. Então, tudo isso faz com que o sistema nervoso fique mais reativo. E aí, essas funções neuronais, principalmente de entender o lugar do outro, ela fica mais comprometida, Isso. É bem né? mais Porque desafiador. Sim. exato, porque aí você tá num estado de alerta, e o estado de alerta é um estado protetivo, né? Assim, de proteção, proteção do Uhum. eu, do meu. Então, entender que as necessidades básicas precisam de alguma maneira estar sendo suprida para que esse encontro do comum possa acontecer, né? Isso. E acho que a gente tocou em muitas coisas importantes na sua fala. Você falou de muitas coisas importantes no sentido de que
eu falo muito que um dos papéis muito importantes da maternidade é saber dar um passo para trás e deixar que o pai entre na equação, né? É entender Uhum, que nem tudo vai ser o meu jeito, nem tudo que eu faço é a melhor maneira ou a maneira correta, que a gente tende, né, a cair nessa cilada. E eu também uhum. lembro que eu entrei muito na cilada do eu vou ter uma filha, é o lacinho, é não sei o quê, então a roupinha combinando e etc, e etc. Eu sempre fui muito cuidadosa no sentido de permitir com que a minha filha tivesse movimento, né, no que eu vestia, mas que ela fosse combinandinho e com lacinho e etc. E aí, quando o pai dela, quando eu precisava de um tempo para descansar aqui, o pai dela ia preparar porque a gente fez aula de como trocar fralda antes mesmo dela Uhum, nascer, que eu acho que é super interessante o casal passar por isso juntos, né? sim. Mas, e aí, eu lembro que a primeira vez que ele colocou a roupa dela para levar ela para o parquinho, ela tava, na minha cabeça, assim, ela estava uma alegoria de carnaval. Assim, eu não entendi o que é que aconteceu ali. Eu disse, pelo amor de Deus, tu vai levar essa menina desse jeito? E aí ele, vou. Aí saiu. Aí depois eu sentei com os meus pensamentos e disse, por que que ela precisa estar combinando? Por que que ela precisa estar do meu jeito? Se eu digo que eu faço, deixa que eu faço então, porque eu faço, entre aspas, melhor, eu Melhor. vou estar só colocando mais coisas no meu prato, vou estar só me consumindo cada vez mais, enquanto ele pode usar isso contra mim de alguma maneira, dizer, olha, eu queria, mas Isso, você diz que o seu jeito é o certo, então faça você, né? Ah, se isso. você, então, desde esse momento eu lembro que eu passei por essa realização interna, diz, quer saber de uma coisa? Ela vai despenteada mesmo, ela vai se descombinando mesmo. Acabou que esse foi a maneira como ela gosta, quando a gente começou a dar mais autonomia, que ela gostava de se expressar, né? Assim, é roupa Sim. colorida, é roupa descombinando, é a preferência Uhum, dela. É, sim. mas que partiu de eu sentar comigo e dizer, quer saber? Vai ser assim mesmo, vai ser do jeito que tá, porque eu não posso trazer todas as responsabilidades para cima de mim, e se eu trouxer, eu vou estar distanciando o pai da minha filha, né? Porque ele vai Carol, sentir que não tem tato, que não tem cuidado, passo, que não né? espaço, exato. Uhum. E você falou uma coisa tão importante, né? De fato, quando a gente, principalmente a mulher, a gente se torna quase uma leoa, né? A gente fica muito agressiva mesmo, achando que tem que dar conta de tudo, achando que. E isso muitas vezes nos coloca numa posição de muita solidão, né? Muito. Porque tem que ser tudo perfeito, e tem que estar tudo maravilhoso, né? E aí eu costumo dizer uma coisa que eu acho que é importante a gente parar para pensar, porque talvez a gente só vá se dar conta disso realmente um pouco mais na frente. Mas a gente acolher a diferença do pai e da criança nesse momento é perceber que nem tudo vai ser, mesmo nesse papel que é tão grande, tão maravilhoso, que é o de mãe, nem tudo vai ser do meu jeito. Uhum. E isso é um treino para depois eu conseguir acolher a criança, A que é diferença da diferente. criança, isso. Isso, né? Então, se eu quero que tudo seja do meu jeito nesse primeiro momento e eu não acolho as contribuições ou a forma que o pai da criança tem de fazer, num dado momento eu vou ter dificuldade de dar autonomia para minha filha ou para o meu filho, ser quem ele quer ser, porque eu vou querer Uhum. que seja do meu jeito, né? Eu vou querer que Perfeito. seja sempre da forma que eu acho a melhor, a mais correta, a mais bonita. E isso é assim para mim, né? Então eu tenho que ter cuidado, porque muitas vezes a gente tem o medo do olhar do outro, né? Não vou deixar a minha filha aí toda despenteada, porque, meu Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer, essa pessoa não, essa criança não tem mãe, porque não pode, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente se projeta no olhar do outro e a gente, de uma certa forma, antecipa um julgamento, quando, na verdade, provavelmente, uma mãe que esteja passando pelo mesmo momento que você vai olhar para o seu filho e vai dizer, eu te entendo, né? Tá Sim. despenteado, eu te entendo. Graças a Deus, meu filho não é o único. Graças. Mas eu acho que é muito importante a gente se dar conta disso Sim, para a nossa relação com o nosso companheiro, mas também para a nossa relação com a criança depois. Porque daqui sim. a pouco ela vai dizer, não quero laço. Daqui a pouco ela vai dizer, não gostei dessa roupa, eu quero outra. E aí, como é que você vai lidar com isso? Você vai fazer do mesmo jeito? Não, não, tem que ser essa roupa aqui. Claro, você vai orientar, você vai, né, dar Sim. um, dar um contexto para a criança e tal.
Mas, no final das contas, se você não aprender a acolher o diferente, você não vai dar autonomia, você não vai deixar a criança ser quem ela é. Você vai querer que ela Sim, seja o que você imaginou, o que você projetou, o que você sonhou que ela fosse, e não quem sim. ela é. Perfeito, perfeitamente colocado. E eu tenho tantos comentários a respeito disso, porque eu acho que isso é tão profundo na gente, porque eu saí do Brasil em 2016. A cultura Uhum. dos Estados Unidos, como a gente não tem comumente a rede de apoio que o Brasil tem, por exemplo, não é comum ter babá, né? Não é comum você ter famílias entrando e saindo da sua casa para ajudar da maneira que pode, na hora que pode. Aqui nós somos realmente muito solitários. E, Sim, e por conta disso, é uma cultura completamente diferente, realmente. As crianças, se você vai no parquinho, você encontra crianças de todo tipo e qualidade, com qualquer roupa, porque é o que a nossa realidade permite, né? permite. Mas Uhum. era tão engrenado em mim essa coisa de como eu fui educada, como eu fui criada, a sociedade onde eu fui colocada no mundo, que eu comecei a passar isso para minha filha, mesmo estando em uma sociedade completamente diferente, que não cabia todas as coisas que eu tinha. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos não é comum mesmo, é muito raro você furar a orelha dos bebês. No Hum, Brasil é a primeira coisa que você faz, né? Se é menina, você já fura logo a orelha. E aí eu lembro isso. que eu fui, quando a minha filha tinha 3 meses, a gente passou 3 meses no Brasil e eu furei a orelhinha dela lá e voltamos pra cá. Assim, era muito comum chegar no parque e crianças maiores olharem pra ela e dizer: o ouvido dela é furado. Como que assim, né? Uma expressão de espanto. E eu, Sim. é, porque nós somos. Sempre meio que explicando, ai, nós somos brasileiras, lá é comum e tal e tal. Mas desde muito cedo, Cláudia, minha filha mostrava sinais pra mim, antes mesmo de ser verbal, de que ela não gostava, de que ela se incomodava. Ela ficava passando a mão já eu perdi dois inicialmente, né, brincos, aí eu ia lá e colocava de novo, e sempre na hora de colocar era um escândalo, eu pedia pro meu marido segurar ela, e uma vez a gente fazendo esse processo, ele disse: Carol, o que é que tu tá fazendo? Por que que a gente precisa colocar? Tipo assim, eu precisei do Uhum. chacoalhão dele para entender que o que é que eu tô fazendo com a minha filha, justamente dentro dessa concepção que você disse, se eu não tô aberta para se eu tô tão rígida nesse papel de controle, de que tem que ser do meu jeito, eu não vou conseguir olhar para minha filha da maneira como ela é. E a maneira como ela estava claramente me falando de outras maneiras, de que, mãe, eu não gosto disso, eu não gosto de lá assim apertando a minha cabeça, eu não gosto de brinco. E aí eu imediatamente tirei, assim, é verdade, obrigada, assim, Uhum. mas foi um chacoalhão dele para mim de que, nossa, então assim, realmente é muito importante nós estarmos abertos ao diferente, à comunicação desse outro, que nem todo diferente dentro da dinâmica do casal é ruim, né? Que a gente pode aprender muito com Isso. eles também. Isso. E eu lembro que outra coisa que eu aprendi muito com meu marido, que é muito frequente mulheres reclamarem, é que assim, ele chega do trabalho e ele senta no sofá e vai descansar. Ele tá com fome, a criança tá com fome, ele vai comer e aí depois ele dá a comida para a criança. Como que é isso, né? Como que pode? E aí já vem logo o ataque. Aí eu disse, ele chega e ele vai descansar. Se ele tá com fome, ele come. Enquanto muitas vezes eu ia dar comida para minha filha, morrendo de fome, irritada, tentando enfiar a colher na boca dela, porque eu estava com fome, porque eu precisava comer. Eu disse, quer saber? Eu vou deitar no sofá também. Eu vou comer também. E aí me permitia descansar um pouquinho, me permitia dar a comida dela, estando satisfeita, né? Assim, sem estar irritada porque eu estava esfomeada. Então, muitas coisas eu aprendi com esses movimentos dele também, né? Sim. E aí, o de pedir o que se precisa é muito importante, porque muitas vezes o nosso pedido ele é deslocado. A gente pede por uma coisa, mas na verdade a gente quer outra. Então, entender que o outro não lê os nossos pensamentos é muito importante, né? E eu falar, olha, eu preciso que você pegue ela e que você tire ela de casa porque eu quero descansar em silêncio agora, né? Você Uhum. falar exatamente o que você precisa. Ou então, eu vou te falar uma coisa que eu tô sentindo, eu lembro que isso foi uma das conversas que eu tive com meu esposo. Eu vou te falar uma coisa que eu tô sentindo, e eu não quero que você me encontre solução.
Eu não quero que você me diga o que fazer, eu quero que você me escute e que no final eu provavelmente vou estar chorando, que você me abrace, mas que você não fale absolutamente nada, porque eu não tô precisando de nada agora, eu só tô precisando desabafar e depois que eu desabafar, você me abraça. Você entendeu? Aí ele, entendi, entendi. E foi essa e foi maravilhoso, né? Assim, Uhum, porque abrir um precedente para das outras vezes eu falar: olha, não estou precisando de conceito, eu só estou precisando que você me escute, me abrace. Mas que a gente possa desenvolver esse tipo de comunicação. E na hora que a gente isso, abre, eles também vão sentir espaço para abrir, porque eles também estão perdidos, eles também não sabem o que fazer, eles também sim. acham que precisam prover e que estão perdidos nesse papel e que não sabem Uhum. como ajudar, né? Então, é muito importante que essa comunicação aconteça para que ambos possam se sentir confortados. Sim. E, Carol, você trouxe uma coisa tão importante, que na verdade a gente está falando de pai e mãe, mas na relação conjugal também, né? Olha que Sim. coisa interessante que acontece. A gente normalmente, as relações, elas normalmente têm uma função de trazer evolução para a gente, né? E muitas vezes as relações conjugais, elas começam dessa forma. Eu escolho alguém, escolho entre aspas, porque não é uma escolha clara, né? Mas eu escolho alguém que de alguma forma tem algo que eu não tenho e que eu me atraio daquilo, né? Então, a gente costuma dizer que normalmente a gente se atrai pelas diferenças. Uhum. Aquilo diferente ali de uma outra forma me deixa, né, atraído, me deixa desejoso. Só que o que começa a acontecer? Na medida em que isso vira uma convivência, eu começo, ao invés de me sentir mais atraído pela diferença, eu começo a me sentir mais ameaçado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar o diferente no igual, né? Então eu me atraio pela diferença, mas depois eu tento transformar o diferente no igual a mim. E aí onde começam os grandes conflitos? Então, o conflito não está em ser diferente. Eu escuto isso todo dia no consultório, né? Olha, a gente está vindo aqui porque a gente é muito diferente. Nossa, é muito. É difícil demais. E aí entender que a dificuldade, o problema não é a diferença, o problema é como eu lido com essa diferença, né? Uhum. Então, se eu entendo que o outro é diferente de mim, mas que de repente existe algo ali naquele diferente que pode inclusive ser extremamente interessante para mim e que eu posso crescer se eu abrir espaço para essa diferença, porque eu vou ter mais repertório, eu vou ter um jeito diferente de agir, eu vou ter uma opinião diferente, eu vou ter uma forma de ver a vida e viver a vida diferente. Sim. Então, se a gente se permite não ficar lutando contra a diferença, mas entender que essa diferença ela pode ser complementar e que nós Uhum. dois juntos podemos atuar muito bem, cada um a seu modo, porque aí provavelmente o outro vai fazer o que eu não faço, ou de um jeito que eu não faço. E às vezes Sim. a situação ela pede uma diferença, né? Sim. Então você falou uma coisa que é super legal quando acontece, que é, meu Deus, o que é que eu posso aprender com essa outra pessoa? Em vez de eu ficar lutando contra, dizendo, não é para você fazer assim, é para você fazer igual a mim, que é o que a gente mais vê, né? Uhum. Peraí, e esse outro fazendo dessa outra forma? Cara, e se eu fizesse assim também, o que que aconteceria? Ou, se eu fizer do meu jeito e permitir que o outro faça do jeito dele, será que a gente não vai ter um jeito melhor ainda, mais abrangente, mais interessante de lidar, né? Porque a gente costuma dizer que na criação dos filhos, por exemplo, nem sempre uma mesma coisa, um mesmo jeito vai funcionar sempre, né? Sim. Dependendo da criança, tanto quando você tem dois filhos, você diz, meu Deus, isso aqui funcionava tanto para o primeiro filho, para o segundo não dá certo de jeito nenhum. Sim. É, porque é outra personalidade, é outra. Então a gente vai ter, na diferença, um arsenal maior, né? Sim. Eu lembro de coisas que funcionavam do meu jeito com a minha primeira filha, que não funcionava do jeito do pai dela, e que com a segunda era o contrário. Super funcionava o jeito dele e o meu, nada, né? Dependendo da situação, dependendo do que estava sendo pedido ali naquele momento. Se era mais afeto, se era mais limite, se era mais. Então, a gente precisa entender que a diferença ela vem para somar, mas é Sim. difícil para a gente lidar. Então, é um desafio, é um aprendizado, né? E aí, se eu entendo que o outro não é um opositor, não está ali para dificultar a minha vida, não está ali para me negar, e eu entendo esse outro, essa outra pessoa como aliada, como Sim. aliado, aí a gente consegue, né, começar a olhar as coisas dessa forma que você colocou, né? Se você ficasse todo dia irritada com ele
e só negando que aquilo era possível, você nunca ia se permitir fazer a mesma coisa e ver os benefícios daquele jeito também, Sim. né? Então, acho que o grande dilema aí, e talvez o grande segredo, colocando essa palavra entre aspas, é a gente entender por que que a gente se ameaça tanto pela diferença e começar a acolher a diferença e aprender com ela. Sim. E aí pode ter, pode ser que tenha uma mãe que está passando por um processo de reajuste muito conturbado agora, esteja ouvindo a gente, e diga, ai, tá tudo tão lindo, Cláudia e Carol, vocês falando, maravilha, mas vem pra minha realidade, que eu tô aqui Sim. exausta, que eu tô aqui realmente cheia de sobrecarga. E aí, como que a gente pode dizer, né, assim, para essas pessoas que estão nesse momento, o que é que elas podem fazer para poder dividir essas responsabilidades parentais de forma equilibrada, para Uhum. evitar, e se é possível dividir de forma equilibrada, né, para evitar ressentimentos e sobrecarga? O que é que É, você eu, diria? Eu acho, Carol, que isso é uma realidade mesmo. E até porque é mais fácil para a gente estar falando aqui, porque a gente já passou. Se bem que eu estou Uhum, passando de novo agora por um momento que é o da adultização, né? E aí a minha filha está fazendo vestibular e ela quer ir fazer vestibular em São Paulo, e ela quer ir só com uma amiga para fazer o vestibular. E eu disse, minha filha, não, não tem condição. Você é muito nova. Ela, mãe, né? É um outro desafio agora, né? Que é sim. o da adultização. Então, assim. Eu acho que a grande desafio é a gente entender que não vai ser equilibrado, talvez, né? Que alguém vai se sentir mais assim ou menos assado. Por quê? Porque a gente precisa partir do que a gente consegue dar, do que a gente tem para dar. E às vezes os parceiros têm coisas diferentes, digamos assim, ou capacidades diferentes naquele momento. Mas é importante também a gente entender, né? A Brené Brown, ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que é a gente desmistificar aquela ideia de que a relação é 50-50. Porque não Uhum, é, né? não é. Vai ter momento que um tem 10% para dar e o outro talvez tenha que dar os 90 ou não. Ou Sim. talvez cada um só possa dar 10 naquele momento e vão ficar ali 80 sobrando. Mas Uhum, isso não vai ser permanente. Dali a um tempo, isso muda, isso se transforma. Então, acho que isso é muito importante a gente entender, né? É assim, entender e a partir desse entendimento a gente conseguir respeitar o que cada um consegue dar naquele momento. E que talvez se o outro não consegue dar, será que eu não posso ir buscar isso em outro local, com outras uhum, pessoas ou de outra forma, né? Porque às vezes a gente quer daquele jeito. A gente uhum. quer que o companheiro, ou que o pai, ou que a mãe dê da mesma forma que eu dou. Porque se eu sou capaz de dar, o outro também, teoricamente, seria. Esse é o pensamento que a gente tem na maioria das vezes, né? Sim. Mas a gente precisa entender que não, que cada um dá dentro do que é possível, do seu jeito. E aí eu preciso avaliar se eu consigo lidar com aquilo naquele momento. Claro que não é obrigatório, mas entender que é um desafio para todos e que cada um vai dar de acordo com o que consegue, de acordo com o que recebeu, com os modelos que teve, né? Então, às vezes, eu tenho como companheiro um homem que ele não teve pai. Então, esse não sabe como ser pai mesmo. Ele vai Uhum, precisar aprender, talvez eu precise ajudar um pouco na construção dessa paternidade também. Então, tem muitos fatores que interferem no quanto cada um está disponível para dar naquele momento, né? Ah, mas a gente não pode se desafiar, a gente não pode. Claro que pode e deve, mas no ritmo e na possibilidade de cada um, que não é sim. igual à minha, né? Então, eu entender que esse percentual aí não é 50%. Isso é uma outra romantização social de cada um tem que fazer a sua parte. É legal, é para ser assim, mas isso vai se modificando ao longo do tempo, né? E é importante a gente entender isso, que existe um contínuo em que as coisas vão se formando e vão se colocando de forma diferente. Então, talvez naquele momento ali da chegada do bebê, eu, como mãe, estou ali inteira e eu não percebo o pai da criança inteira. Mas talvez na adolescência, esse pai esteja muito mais atuante do que eu, né? Ou Uhum, talvez ali dali a 6 meses, dali a um ano, nem precisa esperar tanto. Então, é a gente entender que realmente as diferenças elas vão existir. Na hora que a gente quer, é extremamente difícil entender isso, né? Porque eu quero e eu quero naquele momento, eu preciso, não é nem porque eu quero, é porque eu preciso. sim. Tá, se o outro não está conseguindo dar, se a outra pessoa não está conseguindo dar, será que eu não posso ter de outra forma?
E aí entra a rede de apoio quando a gente tem, sei lá, sim, aí nos Estados Unidos a gente vai encontrar talvez uma ajuda maior social do governo, assim, assado. Então, sim, que outras possibilidades, que não seja aquela que eu quero e eu não estou tendo, eu posso encontrar para ser acolhida, para ter parceria nas minhas necessidades. Eu não preciso ficar batendo só naquela tecla, né? Então, sim, acho que ampliar um pouco isso também, às vezes até para um outro filho que você tem, que pode estar ali junto, né? Com amigas, com família, com a vizinha, né? Que sim. escutou o bebê chorando demais e veio perguntar se estava tudo bem, se precisa de ajuda. E às vezes eu fico aqui, não preciso de ajuda a vizinha. Imagina a vizinha me ajudando, é meu marido que era para estar aqui do meu lado, né? Talvez a vizinha possa contribuir muito, É né? Talvez verdade. a vizinha tenha um jeitinho para botar o bebê para dormir que o pai não tem, que você aprende com a vizinha e diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, essa possibilidade da gente ampliar, da gente abrir e da gente tentar encontrar soluções em outros lugares, de outras Sim. formas, em outras relações, em outros papéis, né? Essa questão de 50% eu adoro também, porque realmente não é 50%, mas também é dinâmico, né? Uma hora tem um que tá segurando mais, tem hora que o outro também tá fazendo um papel. Quando eu tenho uma paciente que mora no exterior também, tá passando, né, por tudo isso de filho no exterior, que é Uhum, diferente. E sim. aí eles sentaram para distribuir tarefas, né? Porque realmente é muito em cima de uma pessoa só. Então, o Uhum, que é possível para você de isso. estar fazendo em casa? Ah, isso é possível? Então, pronto. Então, agora você fica responsável por isso, por exemplo. E eu fico responsável por X, Y, Z. E aí acabou que nessa estratégia que eles fizeram de divisão de trabalho, ele ficou responsável por lavar a casa todo domingo, por exemplo, né? Lavar o chão e o banheiro. E aí acabou que ficou muito penoso, porque com a criança dentro de casa, um neném bagunça tudo, é difícil de você lavar a casa com um neném dentro de casa. Então ele falou: ó, sai, porque eu preciso de um tempo. E esse tempo começou a ficar muito grande. Por exemplo, ele estava precisando de 3 horas e ela não tinha condições de passar 3 horas do lado de fora com a neném. Então foi uma coisa que tão interessante como eles resolveram esse desafio que eles compraram um aspirador de pó mais poderoso do que o que eles tinham. Eles compraram, investiram em um aspirador de pó bom. E aí, ao Uhum, invés de passar 1 hora aspirando a casa, ele diminuiu esse tempo para sim, 25 minutos, porque o aspirador era tão bom que ele conseguiu fazer muito mais rápido. E aí eles resolveram. Então, assim, tem maneiras super criativas de isso. se resolver esse problema. Tem uma autora que eu gosto muito, que o nome dela é Ivy Brodsky. Ela, na verdade, é advogada, ela escreveu, na verdade, um livro chamado Fair Play. E uma das coisas que ela fala muito sobre divisão de tarefas domésticas, né? Uhum, E uma das coisas que ela fala que é muito importante nesse processo é o seguinte: quem ficar responsável pela tarefa, fica responsável pelo começo, meio e fim. Porque o que acontece muito é, eu vou começar aqui a fazer a louça, começa e não termina, né? Então, que você fica responsável por uma tarefa, mas você fica responsável pelo começo, meio e fim dela para que todo mundo, para que a casa se organize, né? Então, eu já falei aqui algumas outras vezes aqui sobre as mudanças que a gente fez aqui em casa, por exemplo, e a louça, ela é um trabalho conjunto. Às vezes eu faço, às vezes meu marido faz. E eu já falei várias vezes no meu Instagram, gente, às vezes a louça vai dormir suja, porque é o que a gente pôde fazer naquele dia e tá tudo bem. E a pia ficou suja e passou 2 dias suja e tá sim. tudo bem também, né? Assim, não precisa da Terceira Guerra Mundial. Vai ficar sujo porque hoje nós estamos priorizando, depois de um dia exaustivo, sentar no sofá, eu e ele, e conversar e ler um livro, nanã, e a louça vai ficar para outro dia e tá tudo bem, assim, né? Uhum. Também ficar em paz com o fato de que não vai ser perfeito, não vai estar tudo lindo e cheirando flores o tempo todo, né? Isso, é. Eu acho que esse se permitir também.
né? É importante. E permitir o outro também de fazer no tempo do outro. Claro, às vezes, mas demora um mês. Então vamos lá, se não está funcionando, vamos rever, vamos Sim, renegociar. Outro dia eu estava no consultório com um casal, com filhos pequenos, e ela falando sobre esse trabalho intelectual, né, da coisa, que muitas vezes ele ajudava, porque ele ia no supermercado, porque ele fazia tal coisa, mas era ela que tinha que ver se tinha o que que tinha, o que que precisava comprar, fazer a lista, pererê, perará, e depois ele só ia no supermercado, né? E a gente falando sobre isso, que existe um trabalho que não é visto ali, mas que é extremamente importante, que é o trabalho de pensar, de se preocupar, de planejar, né? E aí a o gente trabalho estava invisível, né? esse trabalho invisível, exatamente. E aí a gente estava falando, né, dessa divisão, e aí eles foram se redividindo dessa forma, que quem vai ficar com o supermercado tem que ficar com o trabalho invisível que é feito antes de chegar no supermercado também, Sim, né? Quem vai cuidar do esporte tal da criança tem que lembrar que tem que pagar a taxa, que tem que comprar a roupa, sei lá, a raquete de tênis, ou a bola, ou a chuteira, quer dizer, não pode ser todo um trabalho invisível em cima de um e só o trabalho concreto ali em cima do outro. Então, esse trabalho invisível é um trabalho que eu acho que muitas vezes a mulher tem muito sozinha. sim. E o que foi interessante, eu lembrei desse casal, porque o que foi interessante é que ele nunca tinha se dado conta desse trabalho invisível, né? Ele disse, mas não é só ir no supermercado? Ela, não, como é que tu acha que acontece? Essa lista, ela aparece magicamente do que precisa comprar, do que não precisa. Então, de novo, a gente volta para a importância da comunicação, né? Sim. Porque às vezes eu preciso dizer, olha, tu me ajuda a ir no supermercado, mas tem toda uma outra parte aqui que precisa ser feita. Que vai desde olhar a despensa, conversar de repente com a pessoa que ajuda, ou abrir a geladeira e vendo lá o que tem e o que precisa ser feito. E depois que volta do supermercado, guardar tudo, deixar tudo no local, lavadinho, assim, assim. Então, a importância do trabalho invisível também, porque eu acho que nós mulheres, a gente tem uma característica, né, até fisiológica também, de a gente planeja muito, a gente pensa, se der certo eu vou por aqui, se não der certo eu vou por aqui, se não der certo lá na frente eu volto. Os homens, às vezes, eles não pensam desse jeito. Eles têm um outro formato, que é o formato de eu vou vendo à medida que vai acontecendo, né? Uhum. Eles não têm esse plano A, setinha para lá, plano B, setinha, se der, se sim, se não, do jeito que a mulher faz. Então, às vezes a gente precisa mostrar também, olha, eu Uhum. faço assim, e ouvir do outro, como é que tu faz? Ah, não me preocupo com isso não. Se não der certo, aí eu vou me preocupar, aí eu vou ver o que eu faço. Então, de novo, né, essa plasticidade também da gente poder entender que o outro funciona diferente e que se eu não disser, esse exemplo que você deu, eu lembrei demais disso, porque para o homem, só ouvir é quase assim enlouquecedor, né? Eles acham que o papel deles é resolver. Então, Uhum. por que eu vou só ouvir se no final eu não der para ela uma solução? Eu não vou ter feito nada, né? Na cabeça do homem muitas vezes é assim, né? E a mulher também, ela precisa entender que se ela não quer a solução, e na maioria das vezes ela não quer, porque ela até já tem todas as possíveis soluções, ela quer só compartilhar, ela precisa entender que se ela não disser, olha, não me dá a solução, eu só preciso que você escute, né? Ele não vai saber, porque na É. cabeça dele ela está me contando para eu dizer aí a fórmula mágica que eu tenho para lidar com isso. E eu tenho. Olha como eu vou ajudar ela, né? Uhum. E a mulher da mesma forma. Às vezes a mulher só escuta o que o homem está dizendo e ele diz: sim, aí tu não vai dizer nada não, como é que eu faço? Porque ele está esperando que ela dê para ele o que ele precisa, que é uma solução diferente da que ele pensou. Sim. Então, a gente precisa comunicar mesmo, a gente precisa explicar para o outro: o que eu quero de você é tal coisa, o que eu preciso de você é tal coisa. É possível que você traga isso dessa forma, né? De um lado e do outro. Porque a gente tem muito a tendência de achar que o outro sabe, que o outro, ou Uhum. que o outro deveria saber. Se me amasse de verdade, saberia o que, é que eu estou pensando, né? E a pessoa não é evidente, não tem bola de cristal, né? Diga-se em Então, relação aos nossos filhos, né, nós amamos mais do sim. que tudo e não sabemos o que eles estão pensando, não temos Isso. como saber. Então, a relação marido-mulher é da mesma maneira. Uhum, exatamente. Não tem nada a ver com amor, falta de amor, né? Mas com a capacidade de pensar como eu penso, de ver o mundo como eu vejo. E essa Sim, pessoa não vai ter essa capacidade, né? Nem dois irmãos criados ali pelo mesmo pai, pelo mesmo, vão pensar da mesma forma, vão entender o mundo da mesma forma, né? sim. Então isso precisa Cláudia, a ser gente está levado em conta. chegando
no finalzinho do nosso encontro, da nossa conversa hoje. E uma vez eu ouvi, eu acho que foi do Instituto Goffman aqui, de casal e etc., Uhum, falando que sempre que você vai ter uma conversa desafiadora, uma sessão de feedback ou de troca, é sempre importante começar pontuando coisas que você vê que são de positivas, né? Assim, quando você quer falar sobre algo que é desafiador e que você vai pedir do outro porque teoricamente ele não está fazendo certo, é importante você começar a conversa pontuando pelo menos três coisas que você vê que estão dando certo, né? Que você uhum, admira, que você é grato e etc. pelo outro. E aí você fala do que você está precisando daquele momento dentro de casa. Eu lembro que nos momentos de muito desafio que eu tive aqui, no meu casamento com o reajuste depois da minha filha, a gente fazia sessões de feedback todo mês, eu e ele, porque eu achei que fosse interessante. E realmente surgiu frutos positivos, assim, né? Eu começava, ele começava, então era uma maneira de você mostrar sua gratidão, de você falar o que você está vendo do outro, que é super interessante, e você dizer, nesse aspecto, eu estou precisando de mais atenção nisso, ou estou precisando que você tome conta disso ou daquilo, porque eu não tenho mais uhum. condições, etc. Assim, sempre falando também, usando aí aspectos da linguagem não violenta, né? E que isso surgiu muitos efeitos positivos, pelo menos na minha realidade, assim, porque eu vi que só ir contra, só bater e né, aquela comunicação mais violenta só estava drenando todo mundo, né? Assim, não Uhum, só eu e ele, mas também a bebezinha, a minha filha na época. E uhum. aí foi um momento de muita evolução no meu casamento. O que é que você acha disso? Você acha interessante essa passar para as pessoas? Porque às vezes as pessoas escutam apegadas e dizem assim: tá bom, Carol, me diz só o que fazer. Sim, E eu digo, não é bem assim, né? Mas se sim, você puder sair com uma dica hoje daqui que possa ser produtiva, talvez, como a gente ficou muito claro que a comunicação é muito importante, né? isso. Então, se você puder começar essa comunicação de uma maneira positiva, pontuando aí Uhum, três coisas que você uhum. acha interessante, Sim. de positivo e falar uma necessidade que você tem Uhum. negativa, isso pelo menos para mim funcionou muito bem. O que é que você acha dessa? Carol, eu acho isso muito importante. Por quê? Porque na hora em que você chega com uma demanda, você vai colocar para o outro de alguma forma que você deseja algo que esse outro não está te dando, né? Ou Uhum, que não está conseguindo fazer, ou que não está atento para fazer e tal. Mas na hora em que você diz coisas legais que você percebe, o que que você está dizendo? Olha, eu tô te vendo, eu tô vendo o que você está fazendo, eu tô reconhecendo o que você está fazendo, e isso é muito legal. Então, eu sim, não tô só trazendo o que não tá bom. Eu estou mostrando para o outro que esse outro está sendo visto naquilo que ele está ou ela está fazendo de bom, de bacana e que é percebido e reconhecido. Porque uhum, senão fica parecendo assim, nossa, não vê nada do que eu faço, só vê o que eu não faço, né? Então isso é uma forma de mostrar, olha, eu estou vendo sim, e reconheço, e aplaudo, obrigada. Mas talvez tenha uma outra coisa aqui, que talvez você nem esteja se dando conta, mas que para mim é muito importante. E aí você traz a sua demanda, o seu desejo, o seu pedido, né? Eu sim, acho isso fundamental. A outra coisa que eu acho muito legal também é que o casal precisa lembrar que ele virou parental, ou seja, eles viraram pai e mãe, mas eles não deixaram de ser marido e mulher. uhum, Então, de que formas o casal pode tentar manter essa conjugalidade, apesar dos desafios e das demandas da parentalidade naquele momento, né? Então, eu sempre converso com os casais, gente, vamos tentar manter, sei lá, um dia, vocês saírem juntos, ou não dá para sair junto, vamos, depois que o bebê dormir, senta, eu sei que você está morta, doida para dormir também, mas nem que seja deitado na cama, né? Mas tem um momentozinho ali, alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos, que era muito gostoso, que unia o casal antes. Tenta manter, tenta de sim, vez em quando, uma vez por semana, nem que seja uma vez por mês, mas para a gente lembrar que aquele casal conjugal, aquele marido e mulher, permanecem ali e permanecem sendo vistos. Porque sim, senão parece que a gente virou só pai e mãe, não tem mais uhum, marido e mulher ali, né? Eu escuto muito dos homens, meu Deus, eu perdi minha mulher.
Cadê minha mulher? Eu tinha uma mulher, cadê minha mulher? Né? Então, tá, tua mulher virou mãe, e esse é um papel gigantesco e que demanda muito naquele momento, mas ainda é mulher. E você é do mesmo jeito, você também ainda é marido. Então, qual foi a última vez também que esse homem olhou para essa mulher como mulher e tentou ver o que ela precisa ali como mulher, não só como Sim, mãe, né? Então, acho que lembrar que além de pai e mãe, a gente também é marido e mulher, é muito importante. E às vezes a gente só consegue isso pelo olhar do outro, né? sim. Quantas vezes eu já escutei, por exemplo, uma paciente minha uma vez que ela disse: Nossa, eu estava lá naquela loucura. E aí o meu marido chegou com um buquê de flores, do jeito que ele fazia, eu tinha esquecido que era nosso aniversário de namoro ou de casamento e tal. E na hora que ele trouxe o buquê de flores, eu disse: Ai, a gente ainda existe enquanto casal, né? Então ela foi relembrada por ele naquele momento, com aquele gesto de trazer flores, que ela é uma mulher, que ele ainda é visto, que ele ainda a vê como mulher e que eles existem enquanto casal. E um Sim, ritual que eles tinham antes ainda permanece vivo ali. Então, acho que isso é uma outra coisa muito importante, né? A gente sabe que não é fácil, porque quando a criança dorme, a gente só quer dormir também, sim, né? Mas às vezes abrir um vinhozinho se não estiver amamentando mais, ou sei lá, um suco de laranja com vinho, vamos brindar aqui a nós, esse momento que a gente está vivendo. Ou sei lá, a gente gostava de assistir uma série junto, vamos assistir nem que seja 10 minutos da série, sim, 5 minutos da série, mas era algo que a gente fazia junto e que conecta a gente. Então, acho que esse é uma outra dica, essa palavra horrorosa, mas um outro chamamento aí, né? De vamos lembrar que vocês não são só pai e mãe, vocês são também marido e mulher, que essa relação sim. permanece. Sim, muito bom, Cláudia. Muitíssimo obrigada pela sua presença. A Cláudia, Imagina. ela faz parte, como eu disse no início, né, do Instituto de Terapia para Casal, onde existem especializações, cursos. Eu vou deixar o link, eu vou deixar as informações da Cláudia do Instituto no link desse episódio para vocês irem lá, clicar, ver o que é que vocês querem fazer, se querem fazer, né? Uhum. E, Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Nós temos aqui, eu iniciei não tão, não tanto tempo atrás, dois quadros no Apegados que fala, é cada uma, viu, que fala sobre coisas que os nossos filhos, momentos constrangedores que os nossos filhos nos deixam passar, e a outra é se eu contar, ninguém acredita, que é brigas que não fazem sentido entre casal, assim, coisas Sim. totalmente bestas. Eu queria Aham. terminar o nosso episódio hoje com, se você lembra de alguma história de briga Ah. de casal que não tem, assim, completamente besta para dividir com a gente. Nossa, já ouvi muitas, né? Já ouvi muitas. Assim, eu não estou lembrando de uma especificamente, mas uma coisa que eu encontro muito, principalmente nesses momentos de crise, são o casal falando a mesma coisa e brigando, né? Os dois estão falando a mesma coisa. E às vezes você precisa de um terceiro para dizer, gente, vocês estão falando a mesma coisa. Olha, fulano está falando isso, cicrano tu está falando Meu Deus, é isso, é igual, verdade. né? E aí as pessoas, opa, né? Elas param, porque como tem jeito diferente de falar, tá, cada um lá defendendo o seu ponto de vista, mas é o mesmo ponto de vista, né? Então, assim, quantas vezes eu já vi isso no consultório, né? Que às vezes a gente fica com dificuldade de se ouvir, né? Eu lembrei Total. agora de um casal que eu atendi uma vez, que eles chegaram no consultório, Carol, falando câmbio. Vou explicar o que era. Câmbio de rádio, de, sabe? Por quê? Porque eles diziam que eles estavam discutindo tão forte que eles não conseguiam se ouvir. Então, às vezes, um parava só para respirar e o outro já. Não, não, não parei, não, eu estava só respirando. Aí eles combinaram de. Foi quando eu parar de falar, eu vou falar câmbio. Aí tu entendeu que eu terminei de falar. E eles Maravilhoso. chegavam assim, câmbio, câmbio. Gente, eu digo, gente, meu Deus, onde é Muito que vocês se bom. perderam nessa capacidade, né, de... Não, mas a gente combinou que é para ninguém atropelar ninguém, então tá tudo certo. Tudo certo. A mente criativa, ela é poderosa. Ai, Hum, maravilhoso. Câmbio, Cláudia. A gente câmbio, está pronto. terminando.
o episódio de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Se você nos ouviu até agora, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Se você quer apoiar a criação de futuros episódios do Apegados, considere lá no apoia.se/apegados para contribuir com qualquer quantia. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. O Apegados ele é um projeto independente que conta com a colaboração de cada um de vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Manda esse episódio para quem você acha que vai se beneficiar com ele hoje, para aquela amiga ou para o seu companheiro ou companheira, para iniciar uma conversa, né? Divide com um grande número de pessoas, porque isso também contribui. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá e dá, que isso também contribui com a expansão da nossa mensagem. Ficamos por aqui. É isso aí, câmbio. Tchau, Muito Cláudia. obrigada, Muito obrigada. Carol. Beijo bem grande. Um beijo.